Muito bem, então, quero desejar aí uma ótima noite a todos, né? Nós estamos aqui iniciando mais uma aula de filosofia, não é? E juntamente aí com o professor Diogo de Sociologia, no nosso projeto aqui Filosofar, né? Afinal, filosofar é preciso hoje e sempre, ok? Então vamos lá, né? Bom, nós vamos falar sobre o que hoje? Lembrando que nós estamos falando aí sobre política, a política de antigamente, a política contemporânea, e claro que hoje nós vamos falar aí de um tema bem interessante, que é ideologia e alienação. Por que falar sobre ideologia e alienação? Bom, se nós estamos falando sobre política, não tem como desvincular política de ideologia. Então, cada partido político, por exemplo, tem uma ideologia. Alguns têm uma ideologia mais voltada para a classe A, para o ricaço, né? Para o milionário. Outros têm uma filosofia aí, uma ideologia mais voltada para a população de baixa renda, para obras sociais. Então, claro que todos nós também temos aí, cada um tem uma ideologia, e quem não tem uma ideologia está por fora, ou seja, está alienado, né? Então, bom, o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos ver aí o conceito de ideologia, né? O que é ideologia e o que é alienação. Nós vamos ver também os problemas em relação ao ser alienado, né? Vamos ver de que formas nós podemos estar alienados. Nós podemos ser alienados até mesmo na forma como trabalhamos, viu? Nós podemos ser alienados na forma como nós consumimos produtos, tá? E nós podemos ser alienados até no lazer, acredita? E vamos ver aí possíveis soluções para sair da alienação. Por isso nós vamos contar aí com a presença do Diogão, né? Que vai nos mostrar aí como é que nós podemos vencer a alienação e nos tornar pessoas verdadeiramente conscientes. E ele me sugeriu aqui para iniciar um vídeo, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. É um vídeo muito interessante, tá? De um filme justamente que fala sobre ideologia. E para passar aqui o vídeo, eu preciso desligar o meu microfone, tá bom? Então, o meu microfone vai ficar mudo. Quem quiser mandar também alguma pergunta aqui no nosso chat, é só entrar ali e digitar a sua pergunta, tá bom? O professor gostaria de fazer alguma consideração inicial? Não, só agradecer a presença de todos, boa noite, né, a todas e todos, espero que a aula seja muito legal, muito produtiva a todos, e hoje a gente vai falar desse tema tão importante que é a ideologia e a alienação, e vocês verão também que acho que o Gilvan trouxe na semana passada um debate sobre cidadania, que vai se complementar de forma bem interessante ao longo dessa nossa apresentação, né, nós veremos que a cidadania ela também tem esse olhar ideológico, né? Mais para frente a gente vai trabalhar em sociologia, como isso daí aparece com maior pontuação direta, né? Mas hoje acho que vai ser uma boa introdução nesse assunto. Espero que vocês gostem da aula e participem bem, tá bom? Muito bem, vamos. They Live from 1988 is definitely one of the forgotten masterpieces of the Hollywood left. It tells the story of John Nada. Nada, of course, in Spanish means nothing, the pure subject, deprived of all conscious content, homeless worker in LA who, drifting around, one day enters into an abandoned church and finds there a strange box full of sunglasses. And when he put one of them on, walking along the LA streets, he discovers something weird.
that these glasses function like critique of ideology glasses. They allow you to see the real message beneath all the propaganda, publicity, glitz, posters, and so on. You see a large publicity board telling you have your holiday of a lifetime, and when you put the glasses on, you see just on the white background a gray inscription. We live, so we are told, in a post-ideological society. We are interpellated, that is to say, addressed by social authority, not as subjects who should do their duty, sacrifice themselves, but subjects of pleasures. Realize your true potential, be yourself, lead a satisfying life. When you put the glasses on, you see dictatorship in democracy. It's the invisible order which sustains your apparent freedom. The explanation for the existence of this strange ideology glasses is the standard story of the invasion of the body snatchers. Humanity is already under the control of aliens. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no house today. Either pay for it or put it back. According to our common sense, we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. This precisely, and here the pessimism of the film, of They Live, is well justified. This precisely is the ultimate illusion. Ideology is not simply imposed on ourselves. Ideology is our spontaneous relationship to our social world, how we perceive its meaning, and so on and so on. We, in a way, enjoy our ideology. All right. To step out of ideology, it hurts. It's a painful experience. You must force yourself to do it. This is rendered in a wonderful way with a further scene in the film where John Nada tries to force his best friend, John Armitage, to also put the glasses on. I don't want to fight you. Come on. I don't want to fight you. Stop it. No! And it's the weirdest scene in the film. The fight takes 8-9 minutes. Put on the glasses. It may appear irrational, because why does this guy reject so violently to put the glasses on? It is as if he is well aware that spontaneously he lives in a lie, that the glasses will make him see the truth, but that this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. The glasses out! Put them on! The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. What? Freedom hurts. Muito bem. Estão me ouvindo aqui novamente, não é? Então, é bem interessante aí essa questão do filme, né? Nós vimos aí, claro, as cenas apenas comentadas, né? O que vocês me diriam aí sobre o filme, né? O que vocês me diriam sobre isso que vocês viram, sobre esse lance do óculos da verdade ali, né?
O que vocês conseguiram perceber aí nesse sentido? Conceito, né? Que com óculos a gente desmascara as pessoas, né? Às vezes aparenta uma coisa e não é exatamente aquilo. Aquilo vem mascarando uma realidade, não é? Eu achei isso. Sim, é bem por aí mesmo, né? É como se fossem ali os óculos da verdade, né? Então você coloca, você vê a verdade que está por detrás de tudo. Já pensou se a gente pudesse colocar um óculos desse toda vez que aparecesse um político ali no jornal, né? Não é mesmo. Seria interessante, né? Ou eles ali na propaganda política, pegando criança, abraçando idoso, e fala, nossa, que idoso fedido, que criança violenta. Abraçando um pobre ali, falando, eu detesto pobre. Provavelmente nós veríamos aí algumas coisas do tipo, né? Então, eu vou fazer aqui uma breve introdução e o professor depois vai retomar um pouquinho aí com esse prisma aí do vídeo, né? Mas é isso mesmo, tá? A ideologia, ela procura nos apresentar uma realidade, né? Procura nos apresentar uma situação, na verdade, e nós achamos que aquela situação é real. No entanto, existe todo o porquê daquela realidade. Mas olha só, vamos ver também aqui, ó, já que estamos inspirados aí por esse vídeo, vamos ver essa frase do Augusto Cury, né? Olha só o que ele diz: nada é tão perigoso para aprisionar a inteligência do que aceitar passivamente as informações. Por que será que o Augusto Cury ele fala tanto das informações, né? Você pode reparar que se você assiste, por exemplo, um jornal da Globo, um jornal da Bandeirantes, um jornal da Record, um jornal da Jovem Pan, você vai ver que cada um deles passa um tipo de informação, né? Embora cada um passe um tipo de informação, sempre fica um ponto de interrogação na nossa mente. Quem será que está falando a verdade, não é? Ou seja, cada um desses jornais, cada uma dessas emissoras quer aprisionar a nossa inteligência. Mas como fazer para não se deixar aprisionar por essas entidades aí, como as mídias, por exemplo, né? É isso que nós vamos debater aqui no vídeo, tá bom? Primeiramente, vamos então entender o que é ideologia. Por quê? Porque existem pessoas querendo sempre nos passar a sua ideologia, né? Então, assim, ideologia o que é? A palavra ideologia já dá para se perceber que vem de ideias. São ideias que nos são dadas por alguém, tá? Essas ideias, elas podem vir com algum pensamento muito elaborado, podem vir como uma doutrina. Então, por exemplo, quando você tem uma religião ela tem uma doutrina. Então, tem religiões que falam assim, por exemplo, olha, se você quer ser aí um bom religioso, por exemplo, você é mulher, você precisa usar saia, não fica bem para a mulher usar calça comprida, né? Você tem que vir à igreja todo final de semana, participar aí da missa, do culto, você tem que dar o dízimo são 10% do salário, conforme diz a Bíblia aqui e tudo mais. Então, você tem uma doutrina, né? Você tem também as ideologias, por exemplo, políticas. Então, você tem o capitalismo, você tem o comunismo, que é o que é mais falado. Claro que existem muitas ideologias, tá? Mas o que é mais falado hoje em dia é o capitalismo e o comunismo, por exemplo, tá bom? Então, o que acontece? Essas ideologias, elas nos são apresentadas, não é? E, muitas vezes, nós acabamos absorvendo essas ideologias de acordo com aquilo que nos é apresentado, mas nós acabamos não refletindo, de fato,
o que é que tem por detrás dessa ideologia. Aí você vai falar, puxa, mas mesmo na religião, eu tenho que ficar também com o pé atrás? Olha, os filósofos vão dizer que sim. Os filósofos vão dizer que você sempre tem que estar com o pé atrás. Quando você fala de qualquer tipo de ideologia, seja uma doutrina religiosa, seja uma ideologia política, né? Nós sempre temos que meditar, refletir, pesquisar, buscar realmente ir atrás da verdade. Então, nós podemos aí também dizer que a filosofia ela é uma ciência que também estuda as ideias, viu? E claro que a sociologia também nos dá aí uma grande contribuição, porque a sociologia ela vai procurar identificar de que forma essas ideologias influenciam no pensamento seu e, consequentemente, no pensamento de toda uma sociedade, tá? Bom, por enquanto aqui, deu para entender, assim, mais ou menos, ali, o que é ideologia? Marcos, uma coisa que me chamou a atenção no filme também, e que é um tema muito legal na filosofia, né, é que o filme ele remete muito à alegoria da caverna, né? Sem dúvida. Oi? Sem dúvida. Então, gente, se vocês repararem lá no filme, o Marcos ele pode falar até mais sobre essa questão da alegoria da caverna, mas do que se trata a alegoria da caverna, né? A alegoria da caverna é uma alegoria, né? Uma historinha que foi contada, né? Pelo Platão, se eu não me engano, foi Platão, né? E o Platão criou aquela ideia de que existia uma caverna, era uma caverna, e nessa caverna as pessoas tinham 3 pessoas acorrentadas para o fundo da caverna. E essas pessoas que ficavam acorrentadas para o fundo da caverna, elas só tinham acesso ao seu conhecimento através de uma imagem, uma sombra que refletia no final da caverna. Então, o Aristóteles, o Platão, esses grandes filósofos gregos, eles usavam alegorias, eles usavam o mito para contar uma história mais profunda. E nesse caso da alegoria da caverna, é muito interessante ver que dessas 3 pessoas que estavam acorrentadas, olhando para o fundo da caverna e acreditando que as sombras que elas viam eram o mundo real, o que elas viam na sombra era a verdade, uma delas acabou se libertando da corrente e conseguiu subir a colina para sair para o mundo real e ver a luz do dia. E quando ela teve contato com a luz, ela quase ficou cega, ela teve muita dificuldade de enxergar, e depois de muito tempo que ela conseguiu ficar, ela se habituou lá fora, ela viu como é o mundo real, que não tem nada a ver com o mundo das sombras, lá do final da caverna, ela decide ter a seguinte ideia: eu vou voltar para a caverna para falar para os meus colegas, os meus outros 2 colegas acorrentados, que existe um mundo real aqui, e que esse mundo que eles vivem, esse mundo que eles acreditam ser o verdadeiro, nada mais é do que um monte de representação, um monte de sombras que bate a luz do sol e faz uma imagem diferenciada no fundo da caverna. Quando esse cara que se libertou da corrente volta para a caverna e fala para os seus companheiros se libertarem das correntes para irem ao mundo real, o que acontece? O que vocês acham que acontece com esse cara? Acontece o que aconteceu ali com o rapaz, né? Começou uma luta, o pessoal não quer, né? O pessoal não quer sair e ver a verdade, né? Isso que você falou, eu fui assistindo ali o vídeo, né? E foi vindo toda a filosofia do Platão ali na minha mente, né? Porque ele queria que o rapaz ali colocasse o óculos para ele ver a verdade, né? Falou, coloca logo esse óculos, você vai enxergar o que é verdade. E o cara ali, não, mas eu não quero saber o que é verdade, eu não quero. E a história do Platão, ela é exatamente assim, né? A hora que ele volta lá para a caverna para libertar todo mundo, o pessoal, não, tá gostoso aqui, eu prefiro ficar aqui na minha zona de conforto. Acomodado, zona de conforto, né?
Exatamente. Pode Tanto continuar. é que tem aquela imagem de que a verdade cega, né? A verdade é uma luz tão forte que cega, que é uma coisa que vem também do Platão, que quando esse liberto sai para olhar o céu, ele acaba ficando quase cego de tanta força da luz do sol, né? Mas era isso, essa reflexão é bem interessante também. Sim, sem dúvida. E assim, quando a gente fala aí de ideologia, então a filosofia e a sociologia, elas sempre têm uma interrogação. Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente fica com aquela coisa, mas será que isso é verdade? Por isso que o pessoal normalmente pensa, vai que o filósofo e o sociólogo não acreditam em nada, são ateus, né? A gente tem fé e tudo mais, só que a gente sempre fica com o pé atrás com tudo, porque esse é o papel da filosofia, ó, a ciência, né, a ciência que estuda aí as ideias. Então, a filosofia, ela tem essa obrigação. Então, ela assiste aí uma pregação de um pastor, por exemplo, assiste a pregação de um padre, vê aí um budista famoso dando um monte de palestras e tudo mais, né? Com aquela ideia de humildade, a gente fica sempre pensando, puxa, mas será que essa pessoa vive aquilo que prega? Será que essa pessoa é tão humilde assim? Então, a função da filosofia e da sociologia é estranhar a realidade, tá? Então, é sempre importante que vocês entendam isso. E quando a gente fala em ideologia, né, você está vendo aqui, ó, ideias, pensamentos, doutrinas, visões de mundo, a gente sempre fica pensando, será? O que será que tem por trás dessa ideologia? Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma consideração? Ou vamos aqui para o próximo slide? Eu queria só que você completava a frase, porque eu não consegui acompanhar. Nada é tão perigoso de aceitar a inteligência. Isso. Nada é tão perigoso para aprisionar a inteligência Para aprisionar. Do que aceitar passivamente as informações. E olha, tem gente que é igual papagaio, o pessoal recebe uma notícia ali no WhatsApp, toma aquilo como verdade e ainda compartilha aquilo com todo mundo. E assim, se você der um clique ali, você consegue ver outras notícias semelhantes, né, fazer comparações. Essa questão de política também, né? Existem sites aí que mostram a vida passada toda de um político e tudo, né? Então, lógico que é difícil muitas vezes aí, de entender aquilo que está acontecendo. É aquilo que eu falei numa das aulas, né? Por exemplo, nessa questão política atual. Tinha tantos candidatos ali à presidência da República, tinha vários, mas o pessoal ficou aquela briga, né? Viram ali que o Haddad subia nas pesquisas, aí falou, bom, quem é que está segundo? Pô, quem está em segundo é o Bolsonaro, então vou no Bolsonaro. Aí quem não gostava do PT foi no Bolsonaro, quem não gostava do Bolsonaro foi no PT, e acabou polarizando, né, uma disputa que poderia ter sido ganha, na verdade, por nenhum dos dois. Né? Então, assim, o pessoal, muita gente, justamente ficou na final ali, ficou para o segundo turno, os dois candidatos que tinham o maior índice de rejeição, que era o Haddad do PT, porque ninguém mais queria, de fato, o governo do PT, pelo passado, né, os vários erros do PT, e muita gente não queria o Bolsonaro pelas coisas que ele fala, pelas polêmicas, né, pelas situações ali que ele levanta. Então, acabaram ficando justamente os dois mais rejeitados, acabaram, né, e aí ficou o quê? Você tem que fazer uma escolha cruel. Você está fazendo uma escolha o quê? Você está querendo escolher o menos pior, né? E nisso, sei lá, se deu certo, se não deu, né? A gente vai ver depois. No espeto, né? Então vamos ver o que deu no final aí né, nas finalizações do que vai dar nisso tudo, né? Bom, então assim, a gente falou aí um pouquinho, né, do que é a ideologia em si, né? Então, a ideologia é um conjunto de valores,
de regras de conduta, né? Que são aí que fazem com que nós sejamos levados a acreditar nisso. Então, muitos querem passar para nós uma ideologia, que é isso que nós vamos ver a seguir. Quem é que quer passar uma ideologia para nós? Seria só política? Seria só a religião? Ou será que também existem aí indústria da moda? Será que existe indústria da música, né? Pois é, como será que isso funciona? Então, veja bem, bom, essa palavra alienação, ela é usada no direito, na psicologia e na filosofia também. Aqui nós vamos utilizar aí apenas aquilo que diz sobre alienação no campo filosófico e, claro, no campo da sociologia. Então, não vou explicar muito o que é alienação para o direito e para a psicologia, tá bom? Olha, para os filósofos, né, essa frase aqui é uma frase do filósofo alemão Karl Marx. Aí você vai falar, puxa, mas por que você colocou uma frase do Marx e não colocou uma frase de um pensador capitalista? Porque normalmente o capitalista não fala sobre alienação. Não existe um registro aí de algum capitalista que tenha tratado esse tema. Nós temos aí o Marx, que tratou esse tema, né? Mas, assim, falar de alienação é diferente de falar de comunismo, tá? Então, o pessoal, às vezes, tem um preconceito contra o Marx. Fala assim, nossa, aí, ó, já vem o professor aí de filosofia, sociologia, falar do Marx, esses comunistas pilantra e tal. Então, tem que tomar cuidado, porque, assim, não é porque o Marx pregou o comunismo que tudo que ele falou está errado. Da mesma forma que nem todo que prega o capitalismo está certo, até porque o capitalismo também não resolveu os problemas da sociedade. Marx, agregar também uma questão aí, que o Marx talvez tenha sido o maior estudioso do capitalismo de todos, né? Porque ele escreveu grandes livros, né? Como Capital, literalmente grande, né? Se você pegar o livro e juntar os volumes, dá um negócio desse tamanho. E ele escreveu grandes livros para descrever como funciona o capitalismo. Então, acho que o cara que mais falou sobre capitalismo foi o próprio Karl Marx. E é interessante perceber isso, né? Sim, exatamente. Então, o Marx, ele justamente, ó, ele falou principalmente dessas 3 formas de alienação. Ele vai dizer, olha, nós somos alienados na forma como trabalhamos, nós somos alienados na forma como consumimos e somos alienados até mesmo na forma como nós nos divertimos, né? Então, por exemplo, essa questão do trabalho, né? Qual é a ideologia que nos é passada? A ideologia que nos é passada é que a gente tem que trabalhar bastante, tem que acordar cedo, pegar o busão lotado, né? Aí você trabalha, né? Você chega lá, não importa se você gosta do seu trabalho ou não, mas você tem que trabalhar, né? Então, você está trabalhando, você tem aí o seu dinheiro, você sustenta ali a sua família, não te sobra muita coisa, mas às vezes dá para fazer um churrasquinho, às vezes dá para ir um final de semana ali para a praia e tudo mais, e beleza, você vive a vida inteira assim, acorda, vai trabalhar, volta para casa, fala mal do patrão, detesta o seu trabalho, ou seja, você está alienado, você está por fora, você não gosta daquilo que você faz no seu trabalho. Você trabalha porque todo mundo trabalha, porque você precisa sustentar a sua família, então você trabalha, mas você não se identifica com o seu trabalho. O que seria, o mais correto aí, seria que você se realizasse no seu trabalho. E como você se realiza no seu trabalho? Quando você se sente útil, quando você vê os frutos do trabalho, né? Então, por exemplo, eu e o Diogo, né? Nós somos professores, a gente ganha mal, mas a gente gosta daquilo que a gente faz. Lógico que se pudesse unir aí, né? O gostar e ter um ganho financeiro maior, claro, seria o ideal. Para isso, a gente precisa estar em 2 escolas, 3, né? Ou ter uma segunda profissão. Tem professores que, por exemplo, são professores e são advogados, são professores empresários. Então, você acaba
tendo que não só fazer aquilo que você gosta, porque você não tem a contrapartida do dinheiro. Bom, e aí o que acontece, né? Muitas pessoas acabam caindo nisso aqui, ó, no consumo alienado. O consumo alienado, o Marx ele também fala muito sobre a teoria da ilusão, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. A questão da teoria da ilusão, o Marx ele tem um nome técnico para isso, ele chama isso de fetiche, né? Porque o fetiche é uma espécie de uma cobiça. Se você vai no shopping, por exemplo, você vai no shopping, vamos lembrar também do vídeo que a gente assistiu, né? Nós vamos ao shopping, por exemplo, e começamos a ver um monte de coisa, e essas coisas começam a falar com a gente. Você vai falar, não, professor, peraí, não entendi. Eu estou lá no shopping, quem é que fala com a gente? Se eu falar para você que a calça jeans começa a conversar com você, você acredita? Se eu falar que o tênis que está na vitrine ali começa a conversar com você, você acredita? Pois é. Como que o tênis conversa com você? Você olha ali para ele e fala, nossa, mano, que tênis da hora. Aí o tênis vai falar para você, sim, nossa, eu sou realmente muito bom, eu sou o que você quer. Você precisa me experimentar, eu sou o que você procura. Eu vou servir totalmente no seu pé, eu sou confortável, eu sou maravilhoso. E aí você fala, puxa, que legal, eu vou experimentar. Pô, mas tem um detalhe, peraí. Esse tênis custa R$500. Nossa, mas espera aí, eu ganho R$2.000, como é que eu vou pagar um tênis quinhentão? É um quarto do meu salário, não posso pagar. Aí o tênis vira para você e fala, não, você pode sim. Não é R$500, são 10 de 50. Pegue o seu cartão de crédito, né? Me experimente, pague com o seu cartão de crédito, me leve para a sua casa, eu quero estar no seu pé. E aí você vai lá e tal, e entra, e experimenta, e aí você fala, nossa, é mesmo, é você que eu quero. Então, puxa, 10 de 50, eu pago com o pé nas costas. Aí depois você passa numa outra loja, a hora que você viu, né, você gastou ali no shopping R$1.200, R$1.300. Então, e às vezes comprou uma coisa que não precisava até, né? Então, às vezes a gente olha assim para dentro de casa, a gente vê um monte de coisa que às vezes a gente nem precisava, né? Mas que está lá. E na música também, você pode reparar, né? O que é que vende atualmente de música? Música que fala palavrão, música que exalta a sexualidade, não é? Música onde a música é mais visual do que melodia. Então, você vai assistir um clipe no YouTube, você vê as pessoas dançando com pouca roupa, e a música mesmo é tudo a mesma coisa, né? Se você for ver aí certos estilos que estão na moda, você vê que é tudo igual. O que muda é o clipe, né? Muda mulheres, mudam os caras, mas é todo mundo quase sem roupa, né? Dançando e mostrando ali e tudo mais. Então, assim, e a gente acha que está se divertindo, né? Que mais? Às vezes a gente sai aí, o que você vai fazer hoje? Vamos sair para beber, vamos sair, né? Então, assim, você vê uma propaganda de bebida, você vê uma propaganda de cigarro, você vê lá o pessoal, o camarada andando a cavalo, né? Praticando esporte, aqueles esportes que ninguém pratica aqui no Brasil, né? Aquele esporte assim, tipo velejador ou hipismo, né? E aí o cara pega e acende um cigarrão, assim, feliz da vida, né? Como se cigarro desse para ligar com esporte, desse para ligar cigarro com pessoa saudável. Marcos, posso só dar um comentário também sobre essa questão do fetichismo, que eu acho que é muito interessante. Quando a gente fala dessa ideia do fetichismo da mercadoria, eu acho que é muito interessante da gente trabalhar também as nossas relações sociais, como elas são afetadas na alienação, né? Nesse período de alienação que o Marx destaca, né? Então, o Marx vai destacar desde a nossa relação com o trabalho, como ela muda, né? Então, por exemplo, eu trabalho numa loja da Nike, eu trabalho, ou então, numa fábrica da Ferrari. O montador de motor da Ferrari, o montador de motor da Fiat, da Ford, ele vai montar o seu motor, mas ele não vai ele não vai andar no carro da Ford, ele não vai andar no carro da Ferrari no final das contas.
Então, aquilo que ele produz é estranho a ele. A ideia de alienação vem muito dessa ideia de algo que é estranho, algo que é diferente, algo que é de fora de você. Então, você trabalha, eu trabalho, todo mundo trabalha aqui, e o nosso trabalho, se eu trabalho numa fábrica, se eu trabalho numa indústria têxtil, eu faço esse trabalho, eu executo esse trabalho, mas eu não vou usar essa roupa. Eu não vou ver o resultado do meu trabalho na minha posse. Essa posse vai para outra pessoa, vai para o dono da empresa, que vai vender, vai ganhar o seu lucro, e você não vai ganhar a mesma quantidade que ele. Então, essa questão da alienação no trabalho, ela é muito interessante porque a gente perde valor, perde o sentido do trabalho. O Marx vai dizer que esse é um dos males do capitalismo, né? A ideia do consumo, a ideia do fetichismo da mercadoria é a mesma coisa, quase, né? Então, hoje, as nossas relações sociais entre amigos, namoradas, esposas, e por aí vai, é uma relação que é muito menos afetiva de uma coisa de compartilhar sentimentos do que algo material. Então, vou dar um exemplo para vocês. Teve Dia dos Namorados agora, né? Vamos supor que a minha namorada fosse palmeirense. Aí eu chego para minha namorada, ou então, vamos supor que ela quer uma camisa do Palmeiras. Eu chego para ela e ofereço um buquê de flores, ela talvez não vá se sentir realizada, ou ela vai ficar com muita cara de chateada, vai fazer birra, vai cruzar os braços, vai fazer bico. Por quê? Porque ela não recebeu de presente aquilo que ela gostaria muito de ter. E muitas das vezes as nossas relações acabam caindo nesse comum, nesse espaço de que eu estou me relacionando não com uma pessoa, mas com o que ela pode me dar. Pode me dar um relógio, uma aliança, uma viagem para o exterior, um apartamento, um carro. Então, essa ideia do fetichismo da mercadoria também dá uma ideia de alienação, de que eu não converso mais com o outro, porque eu gosto dele, ou porque eu tenho interesse afetivo, de coração, de peito aberto com a outra pessoa, mas sim porque ele pode me dar material, ou sim porque ele é a mesma coisa com aquela questão, essa pessoa usa um terno, essa pessoa usa uma camisa de R$500, usa uma bermuda de marca da Nike, da Adidas, essa pessoa é bonita. Agora, uma pessoa que anda com uma camisa de R$10, que não tem desenho nenhum, uma camisa, um short, uma calça jeans um pouco mais batida, mais surrada, essa pessoa é esquisita. Essa pessoa não é boa. Então, percebe que a gente já tem esse preconceito alimentado na mercadoria que a pessoa está consumindo, ou que ela pode nos oferecer. Não sei se ficou claro. Por isso que os casamentos hoje em dia não duram nada, né? Isso, Rose, é mais ou menos por esse caminho que seria o fetichismo da mercadoria, né? A ilusão acabou e não tem amor, acaba o casamento. Exatamente. Boa reflexão. Por quê? Porque você está se relacionando, na verdade, não com a pessoa em si, mas com a pessoa, exatamente. Às vezes a pessoa pode ser ótima, mas o que ela está procurando não é aquilo. Ela quer a vida do Palmeiras. Pois é. Ela não procura o que ela tem, né? Ela só quer saber do bem-estar comum dela, né? Da posse, né, Luciane? Então, muitas vezes nós nos relacionamos porque a pessoa tem uma camisa da Nike, então ela é bonita. Essa pessoa é inteligente. Quando, na verdade, às vezes a pessoa é o contrário, né? Às vezes a pessoa é ruim, é má, né? E aquela pessoa mais humilde, que veste uma roupa mais simples e tudo mais, é uma pessoa de um excelente coração. Só que por ela não ter o material, por ela não ter uma mercadoria, um traje específico, ela é deixada de lado. Entendeu? Sim, é o ter que se sobrepõe ao ser, né? Exatamente. Sim, ter para ser, né? Sim, nesse sentido também aí fica essa crítica, né, que o Marx faz aí a processos alienatórios. E hoje também nós podemos ver até em outros sentidos, como, por exemplo, né, a questão do sucesso.
quando a gente fala assim, aquela pessoa ali é uma pessoa de sucesso, você já está pressupondo, é uma pessoa que tem muito dinheiro, né? E assim, eu fiz um curso de coaching, né, um tempo atrás, e justamente uma das primeiras coisas, se não foi a primeira, né, de fato, que o palestrante disse, ele falou, olha, muitas pessoas acham que o coaching é uma aula de ensinar você a ganhar dinheiro. Ele falou, é muito errado pensar assim, até porque as pessoas pensam isso porque tem uma ideia errada de sucesso. As pessoas pensam que sucesso é poder comprar tudo aquilo que se quer, né? Ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E, na verdade, ele disse que não é. Ele falou, sucesso é justamente o contrário, é ter tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, né? Como a paz de espírito, a felicidade, um amor verdadeiro. Ele falou, a pessoa às vezes pode ter muito dinheiro, né? Mas as pessoas, ele se aproveita de pessoas e as pessoas se aproveitam dele, ou seja, ele não consegue, na verdade, encontrar uma felicidade verdadeira, né? Então, o dinheiro, ele pode ser um instrumento que te ajude a encontrar a felicidade ou não, porque a felicidade, ela está na cabeça, não está na quantidade de dinheiro. A felicidade não está num carro que você conseguiu comprar, mas no estado de espírito que você manifesta ao possuir um bem ou ao se relacionar com alguém, né? Mais dinheiro que tenha, em algum momento ele vai sentir falta de alguma coisa. Ele pode ter tudo, mas o principal não tem, às vezes, né? Ao mesmo tempo, então, ele pode ter tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Aí vem o Mário Sérgio. Chega um momento que vai faltar alguma coisa. Sim, falta justamente a questão de valores, né? Porque o camarada, na verdade, é vazio. Tem o Cortella também, um dia desses daí, ele estava fazendo uma palestra, ele falou uma coisa interessante, né? Não sei se vocês conhecem aí, provavelmente sim, o filósofo brasileiro, né, Mário Sérgio Cortella, e ele disse, olha, existem pessoas que são muito pobres, a única coisa que essas pessoas têm é dinheiro. Né? Mas, ô Marcos, eu acho que essa própria reflexão de que nós temos que buscar dinheiro por qualquer custo, é lógico que dinheiro é importante, né, na nossa sociedade, paga nossas contas, dá um prazer material bom para nós, não estamos aqui falando para todo mundo ir para uma caverna, né, e fazer fotossíntese, né? Não ia nem caber todo mundo. Coronavírus, a gente vai. Se quiser ir, pode ir também, mas ninguém aqui está falando, nem eu, nem o Marcos, né, de que, não, gente, olha, então vamos abrir mão do nosso trabalho, do nosso dinheiro, e não é isso, né? A ideia, eu acho, é que a felicidade, ela pode ser alcançada de diversas formas, mas numa sociedade contaminada por uma ideologia dominante, e essa ideologia dominante dentro dessa sociedade que nós vivemos é uma ideologia capitalista, uma ideologia do consumo, compra, 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 usa, 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 tenha, tenha, tenha. Dentro dessa ideologia que nós temos na nossa sociedade, nós temos o quê? Nós temos essa ideia, essa falsa consciência, que é um termo que o Marx usa para explicar o que é ideologia, uma falsa consciência. Essa falsa consciência, ela determina aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Então, vamos lá, eu ligo a televisão, aparece no comercial que eu preciso ter um novo carro da Toyota. Então, eu coloco aqui uma música no YouTube para tocar, aparece um baita... Isso aí é covardia falar 9 da noite, né? Aparece um pedaço de pizza do iFood, né? E aí você já fica com aquela vontade, eu preciso comer uma pizza do iFood, do Pizza Hut, que vem pelo iFood, né? E aí, isso daí são pequenas peças da ideologia, que vai nos ensinando desde cedo, desde criancinha, né? Lembra quando, pelo menos assim, na minha época, lá antigamente, é o tal do Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo, ou então o McLanche Feliz, né? E a criança come o McLanche Feliz ou o Kinder Ovo pelo presente, né? Pelo brinde. E esse brinde, isso é até uma estratégia de marketing dessas grandes indústrias, né? De fazer o pai ter que comprar para o filho, para a criança ficar feliz, né?
Ó, pai, mãe, compra um Kinder Ovo, compra um ovo de Páscoa do tal super-homem lá, que vai vir um presente para mim, e aí é um ovo de R$ 50, de R$ 60, né? Então, percebe que o consumo, ele é apenas uma das faces da ideologia, né? E aí, eu já vou também passar para essa conclusão que o Marcão está mostrando aí na tela para a gente, que é a ideia de que a ideologia, ela dialoga bastante com aquilo que a gente está vendo com o Estado, né, na sociologia. Por quê, professor? Porque a ideia de ideologia, ela é uma ideia de que, para você dominar alguém, para você dominar um povo, para você dominar um grupo de pessoas, dominar um país, você precisa ter duas coisas. Coerção é violência, então você precisa ter polícia, você precisa ter exército, você precisa ter marinha, aeronáutica, até para garantir o monopólio legítimo da violência que eu falei na aula passada. E você precisa ter também uma coisinha chamada consenso. E o consenso é o quê? É a garantia de que todo mundo concorde, entre em acordo naquele grupo, de que aquela pessoa, o Marcão ou o Diogo, ele tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa. E como eu e o Marcos garantimos isso? Através da ideologia, certo? Que é uma coisa que eu estou fazendo essa brincadeira do Marcos e do Diogo aqui, mas para a gente fazer tentar entender melhor, né, a ideia. Mas se a gente pegar e pensar, o Gilvan, na semana passada, ele fez uma participação muito interessante quando a gente estava debatendo cidadania. E como a cidadania, ao longo do tempo, ela vai ser uma coisa que é muito confusa, porque a gente sempre escuta que todos são iguais perante a lei, que todos têm os mesmos direitos, que todo mundo tem direito à participação política, que todo mundo tem cidadania. Isso daí é uma coisa que a gente vê lá desde a Grécia Antiga, né? Aí passando por Roma e tudo mais. E quando a gente chega nos dias atuais, Brasil 2020, Brasil, Alemanha, Itália, França, eu estou falando de estados liberais, que daqui a pouco a gente vai ver na semana que vem, provavelmente, quando eu tratar com cidadania com vocês, que é a ideia de que todo cidadão tem direito civil, tem direito de liberdade de expressão, direito de ir e vir, direitos políticos, direito de voto, todo mundo vota, todo mundo pode fazer um partido político, todo mundo pode sair como político, e direitos sociais, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação pública, que é o caso de hoje nós estarmos aqui, por exemplo. Maravilha, legal, isso daí é uma obra da cidadania contemporânea, né, uma conquista nossa, bacana. Mas será que todo cidadão brasileiro tem a mesma condição de cidadania, tem o mesmo acesso aos direitos? Não. Ou uma pessoa dona de empresa, um grande empresário, quando ele está lá com o seu carrão, andando na Brasleme ou na Avenida Nova, e passa por uma blitz, e manda o policial ir para aquele lugar, ele vai preso, esse cara? Não. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas há 2 semanas atrás teve um vídeo que circulou no Facebook, no WhatsApp, de uma abordagem policial em Alphaville. Sim. Vocês viram esse vídeo do morador de Alphaville falando para o policial que ele é uma porcaria, que ele ganha R$1.000, que ele não tem que mandar em nada. Vocês chegaram a assistir esse vídeo? Sim. Apareceu, né, foi muito famoso no WhatsApp, né, no Facebook. Por mês. Aí eu te pergunto, se uma pessoa que mora na periferia age da mesma forma como essa pessoa de Alphaville com um policial, essa pessoa que mora na periferia, ela vai ficar de boa, que nem o cara de Alphaville? Não, ia apanhar até dizer. Ia apanhar demais. Ia apanhar pouco. Mas nós não somos todos iguais perante a lei? O certo sim, né? O certo seria. Pois bem, essa frase que eu acabei de falar, todos são iguais perante a lei, é uma frase ideológica. É uma frase construída por uma categoria dominante, essa elite de Alphaville, por exemplo, que não vai ser atingida nunca pela lei. Sim. E aí, por que falar isso para o povo, falar isso para a maioria da população, a população vai se revoltar. Então, para não falar isso, o que a gente fala? Todos são iguais perante a lei, todos têm o mesmo direito, todos têm acesso à cidadania, a escola pública, a mesma escola particular,
é a mesma coisa, o hospital público é a mesma coisa que o hospital particular, é a mesma coisa. Então, a ideologia dentro da sociologia, dentro do Estado e dentro da filosofia, ela ajuda a entender um pouco mais como o Estado, Brasil, Alemanha, isso acontece também na Alemanha, viu, gente? Isso acontece nos Estados Unidos, não é só Brasil, não. Não vamos achar que o Brasil é uma porcaria, é um zero à esquerda. Não, tá? Acontece em todo lugar. Por quê? Porque a ideia do Estado que nós conhecemos, o Estado que nós vivemos hoje, é um Estado liberal. É um Estado que bebe da fonte da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Acho que eu até falei lá no 3TA um pouquinho sobre isso, né? E aí, gente, essa herança francesa, essa herança da Revolução Francesa, que é uma herança muito legal, muito boa, porque hoje nós não somos governados por rei, mas por alguém que nós escolhemos na urna, né? Isso é muito interessante da democracia. Ao mesmo tempo, esse Estado liberal, como o próprio nome diz, ele vai garantir direitos, ele vai garantir acesso à cidadania, ele vai garantir acesso à cidade, às melhores coisas da cidade, aos melhores hospitais, às melhores escolas, aos melhores espaços para se frequentar, para uma categoria específica, que é essa categoria dominante, que é o topo da pirâmide, enquanto o resto da pirâmide vai ter que se contentar com esse discurso ideológico, que é um discurso de que todos nós somos iguais. O diretor da empresa que ganha 100 mil reais por mês é igual ao empreendedor, o moço que vende cachorro-quente, que ganha um salário mínimo. É igual. Todos são iguais. E é um discurso muito forte, né? É um discurso que consolida as nossas mentes, né? Que somos todos iguais, de que não existe racismo, de que não existe diferença entre classes, que é só um único povo. Então, eu acho que o que é mais legal quando o Marcão traz aí a ideia de ideologia e alienação é justamente trazer aquilo que ele comentou no início da aula, que é o quê? É a ideia de que a sociologia, a filosofia, não está aqui para falar para vocês escolherem entre partido A ou partido B, para vocês serem de esquerda ou de direita. Não está falando isso. A sociologia, a filosofia, ela existe para nós nos tornarmos conscientes de que nós devemos sempre estar de olho. Não aceitar nada de antemão, sem questionar. Do porquê. Você tem que se questionar sempre, na sociologia e na filosofia. Tem um poeta famoso chamado Brecht, que ele vai falar o seguinte: desconfiar de tudo aquilo que é mais comum, mesmo de aparência simples, né? Porque às vezes uma coisa que parece muito simples, na verdade, ela está escondendo um interesse que pode nos engolir, né? E eu acho que é essa a conclusão. A ideologia, ela casa muito bem com o Estado, quando a gente fala de Estado, porque quando a gente fala, por exemplo, de nazismo, o nazismo tinha uma ideologia. O fascismo tinha uma ideologia. A ideologia, por exemplo, de desumanização. Então, por exemplo, quando Hitler falou de assassinar judeus, ele não falou que precisava assassinar pessoas. Ele falou que precisava assassinar ratos. Transformava judeus em ratos, ladrões de dinheiro. Então, quando você desumaniza alguém pela ideologia, você torna as coisas mais fáceis. É mais fácil matar um rato do que um ser humano. Então, essa, por exemplo, é a ideologia do nazismo, que inspirou o Holocausto, aquela barbárie que a gente conhece nos filmes, né, nos livros. E então, gente, acho que para concluir a minha fala, é muito importante nós sempre estarmos atentos para as ideologias. Todos os lugares possuem ideologia, tá? Isso daí é muito importante, tá bom? Caso tenha uma dúvida, podem comentar também, algum comentário que queiram fazer. Dentro disso que você falou, só para fechar aí também essa parte, né? Quando a gente fala dessa questão também do Marx, né? O pessoal logo pensa em bandeira vermelha, em PT. Também é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, porque, na verdade, nenhum país comunista foi, de fato, usou, de fato,
a ideologia de Marx. Por isso que é um socialismo utópico, é algo que nunca foi colocado em prática, né? E o capitalismo, né, falando assim de humanização e capitalismo, qual é a crítica que o Marx faz aí à questão do capitalismo? É que justamente o capitalismo desumaniza o humano. Você vai falar, nossa, mas como pode desumanizar o humano? Desumaniza por quê? Porque, veja bem, você trabalha, certo? Então, você recebe um salário, certo? Certo. Então, o que acontece? Você trabalhou. O que é o trabalho? Você está vendendo a sua força, você está vendendo a sua potência, né? E realizando um trabalho. E, em troca disso, você recebe um salário. Se o seu patrão achou que você não está trabalhando bem feito e tudo mais, o que ele vai fazer? Vai te mandar embora. Ou seja, da mesma forma que você compra uma mercadoria, ele também está comprando a sua força de trabalho. Ou seja, o trabalhador, ele também é algo que pode ser trocado, o trabalhador pode ser descartado, né? Falar, eu não quero mais esse cara aí, que se dane. Mas e ele tem família, né? O que dá para fazer por ele? Dá para fazer alguma coisa para resgatar? Por que ele não está trabalhando bem? Será que ele está trabalhando e não tem dinheiro nem para comprar uma coisa diferente para o filho que acabou de nascer, ele está desmotivado? Não se tem a preocupação com o ser humano. Simplesmente é o seguinte, esse cara produziu do jeito que eu quero, então beleza. Esse cara não produz do jeito que eu quero, então ele não presta, ele não serve. Então ele vai ser o quê? Descartado. Então nós vendemos a nossa força de trabalho e assim nós também nos tornamos mercadorias. Assim como você foi lá no shopping, escolheu um tênis, uma camiseta, uma calça jeans, o patrão também, ele vê lá, né, compara ali os currículos e tudo mais, faz uma entrevista, né, te contrata, você não correspondeu à expectativa, já era, você também é descartado, né? Então, por isso que o Marx faz essa grande crítica aí ao capitalismo, né? Então, o capitalismo, ele procura passar essa ideologia, né, de que isso aí é o correto, né, de que é assim mesmo. Então, a pessoa vai falar, é assim mesmo, o país é capitalista, é assim mesmo que funciona e tal. Então, a gente se conforma muitas vezes aí com isso, né? Bom, eu vou fazer aqui a conclusão e, claro, quem quiser fazer alguma pergunta, né? Então, nós vimos aqui um pouquinho do que é ideologia e nós vimos que existem muitas ideologias, na verdade, que estão entrando na nossa casa a todo momento. Quando você coloca ali, igual o professor falou, você coloca uma música no YouTube, vem uma propaganda, ou querendo te vender algo, ou querendo fazer com que você goste de um partido ou de outro, não é? Então, nós somos bombardeados por ideologias. Você recebe uma notícia pelo WhatsApp, você entra ali no Facebook, tem alguma divulgação de alguma coisa, ou seja, nós somos constantemente bombardeados. Mesmo a gente não percebendo, como eu falei do shopping, que as mercadorias conversam conosco, né? As mercadorias conversam conosco. Por quê? Porque existe uma ideologia que diz tem que se vender, tem que vender, tem que comprar. Ah, mas eu não preciso disso. Não, mas não interessa, mas você tem que comprar, né? Então, existe toda essa ideologia. Põe em qualquer cantinho. Lógico, põe em qualquer cantinho ali. E isso que a gente acaba entrando nessas ideologias, nós nos tornamos pessoas alienadas, ou seja, alienado é a palavra que vem do latim, significa aí, vai entre aspas, né, estar por fora, né, alienos, é estar fora. Então é o cara que realmente está por fora, ele não sabe o que está acontecendo. E é uma pena quando a gente justamente vê pessoas falando, político é tudo a mesma coisa, eu odeio político, esse é o cúmulo do alienado, o cara que está realmente por fora mesmo, né? É quando a ideologia funciona, né, Marcão? A ideologia funciona quando a gente vira e fala, político é tudo igual, eu vou votar em qualquer um. Aí que eles ganham, aí que é o interesse. O interesse da classe dominante é justamente criar uma massa. Lembra daquele clipe lá, o clipe, aquela novela Rei do Gado,
que tinha malho, né? É criar um gado, é criar o eu ou vida de gado. É uma população que não questiona, uma população que não pergunta de onde vem o dinheiro, uma população que aceita qualquer político aí e que não vai reclamar nunca, vai só baixar a cabeça e dizer amém. Então, a ideologia funciona, porque muita gente acredita nisso. Muita gente acredita nisso e não vai abrir mão. E, pelo contrário, vai lutar contra você, que nem no filme, né? Que nem no filme, quando o cara tenta colocar o óculos no colega e o colega quer dar uma surra nele, né? E não ter a sorte de morar no Alphaville, né? Pois é, mas aí que tá o problema. Se você morasse no Alphaville, você estaria sendo coerente. Como a gente não mora, eu acredito que ninguém aqui mora em Alphaville, Não. Então é complicado. Eu gostaria muito também. Se eu morasse em Alphaville, eu estaria fazendo a mesma coisa, mas... Eu continuar na situação que eu tô, logo eu tô no Alfavela mesmo, né? Mas... Então a gente vai ser vizinho, viu, Pro? Eu tô fazendo um piquinho aí para me virar também, né? Eu tô com o pezinho aqui já. Tô bem pertinho. Então, como também o Diogo disse ali, né? Lógico, não a gente não vai negar aí que é necessário dinheiro. É necessário sim, é gostoso, né? Você poder passear, você fazer uma viagem e tudo mais, e deve, né? Porque isso sim é o verdadeiro lazer, você ver coisas diferentes, né? Conhecer, conversar com pessoas interessantes. Então, é muito importante, de fato, o lazer, ir ao cinema, ir ao teatro, fazer uma viagem, né? Curtir uma praia e tudo mais. Então, nesse sentido, claro que é importante, mas existem muitas pessoas que, às vezes, até também têm muito dinheiro e nem curte o dinheiro, porque acaba vivendo para trabalhar. A pessoa trabalha, não vê os filhos crescerem, por exemplo. Então, teve até uma vez um aluno de uma escola particular, né, que ele estava falando que ele detestava o pai dele. E ele estava com um baita celularzão, o cara estava com um iPhone... Era o último que tinha, né, na época, né? Até eu olhei assim para ele, eu falei, caramba, garotão, olha que iPhone da hora, né? E o moleque falou, eu ganhei aí e tal, né? Falei, pô, paizão, né? Falei, paizão, coisa nenhuma, falou um palavrão, inclusive, né? E eu falei, mas o que é isso, cara? Ele falou, meu pai não sabia o nome do meu melhor amigo. Ele acabou fazendo aí um desabafo, né? Então, né? E o pai também é um alienado, porque tá achando que tá abafando, e tudo que o filho, na verdade, queria era atenção, né? Queria que o pai levasse ele para sair para algum lugar e tudo mais. Então, infelizmente, olha, são problemas, né, do ser alienado. Vimos aí, então, os tipos, né, de alienação, os principais aí, alienação no lazer, né, alienação no trabalho. Então, nós vimos aí vários tipos de alienação, até mesmo na família. Existe, claro, alienação religiosa, são tudo coisas que nós não vamos, assim, abordar, alienação política, como a gente falou, né? E o Diego concluiu ali muito bem, dizendo que a nossa ideia... Diogo, Marcão. Diogo, a nossa ideia... Não me chama de Diego que eu fico triste, hein? Poxa vida. Tudo bem, Pro, me chamam de Luciana e vambora. É complicado, né, Luciane? Poxa. Eu tenho um sobrinho que é Diego, então é meio complicado. Não, tranquilo. Então, o que acontece, né? Nós temos aí, claro, que olhar para essas ideologias e sempre desconfiar, né? Se é uma ideologia que te leva ao preconceito, à segregação, te leva a ver alguém como melhor do que o outro, já sabe que tem que se tomar aí muito cuidado com esse tipo de ideologia. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém não gostou de algo que a gente falou? Alguém chega assim e fala, Marcão, Diogo, você tá maluco, cara, o que é isso? Né? Conta aí pra gente um pouco. Ninguém tá alienado, não, Pro. Não. Tá meio maluco, mas alienado não. Tá certo. Professor, eu estava aqui, professor, vendo aqui essa semana aqui, cara, um cara muito inteligente, cara, que antes as pessoas não davam nada por ele, eu também nem conhecia o cara assim mais pouquinho. Agora eu comecei a assistir umas palestras dele, puxar aqui na internet umas palestras dele, e um cara que é
muito inteligente mesmo, cara. Era o Enéas, né? Doutor Enéas. Ah, sim, Enéas. Lembra dele? Lembro, meu nome é Rapaz, Enéas. cara, muito inteligente, hein? Sim. Cara, muito inteligente, viu, cara? Muito interessante também, porque o próprio Enéas também tinha uma ideologia muito nacionalista, né? Então, Isso. o nacionalismo é uma ideologia também, né? Todos nós temos, todos nós produzimos, reproduzimos, né? O próprio Enéas tinha uma visão de que, se eu não me engano, o Enéas tinha a ideia de que o Brasil precisava ter uma bomba atômica, né? Para garantir a segurança nacional. É uma coisa que, por exemplo, tem na Coreia do Norte. A Coreia do Norte faz uma defesa da bomba atômica, porque você tendo uma bomba atômica, ninguém vai te atacar, né? Porque se atacar, tem um botãozinho lá do capeta, você aperta o botão Aí já é. e aí você retribui o favor, né? Então é uma estratégia de defesa de defesa nacional. E isso daí faz parte também de uma ideologia, o nacionalismo é uma ideologia também, tá bom? Mas é bem interessante, boa reflexão. E foi interessante você falar do Enéas, porque assim, eu hoje tenho 44 anos, mas quando eu tinha 17 anos, foi a primeira vez que o Enéas saiu candidato e foi o meu primeiro voto a presidente da República, foi a doutora Enéas Ferreira Carneiro, né? Eu acreditei bastante nele, e acreditei porque eu vi uma entrevista dele no Jô Soares. E assim, ele fazia aquele... Porque assim, quando ele fazia propaganda política, ele era meio que um personagem. E quando ele dava entrevista, né, ele se mostrava uma pessoa super dócil, né? Um cara assim, um cara de uma docilidade, inclusive. E na propaganda ele parecia um neonazista. Né? Parecia gritando, lembra? Ah, não sei o quê, meu nome é Enéas, né? Então, assim, era uma coisa. O tempo dele era muito curto, né? Chamar atenção. Então ele quis chamar a atenção de uma forma que aí muitos pensavam que ele era louco. A hora que ele falou esse lance da bomba atômica, então, aí piorou, porque aí o que acontece que a imprensa brasileira ela gosta de distorcer as coisas, né? E levou o cara para essa coisa, esse cara ele já tem uma aparência realmente de nazista, e agora que ele foi de bomba atômica, com certeza ele de fato é. Mas, assim, a ideia dele era essa, era no sentido de criar um respeito, até porque também não tem só a questão do poderio bélico envolvido, mas até a questão tecnológica. Para você fazer uma bomba atômica, você tem que ter uma baita de uma tecnologia, você tem que ter um domínio, porque não pode haver erro na bomba atômica, não pode ter erro. Né? Pô, aqui tentaram fazer o reator em Angra lá, mas não durou, acho que não durou meses. Né? Porque ela já logo na primeira, já inaugurou, já deixaram... O teste já bom. Já deu errado. Então, você vê que, assim, para você desenvolver realmente uma bomba atômica, você tem que ter muita ciência envolvida. Então, você teria que investir em ciência, tecnologia, em muitos estudos, muitos programas, né, tecnológicos. Então, na verdade, o que ele falou não era uma coisa, ele não falou que tem que ter uma bomba atômica para sair destruindo os outros. Não, mas é no sentido geral, né, de você desenvolver toda a tecnologia e também para que o pessoal olhe e fale, olha, esses caras, eles têm tecnologia, eles têm bomba, ó, os caras aí, eles são poderosos, né? Então ele queria uma nação forte. Então, quando eu vi a entrevista dele ali, eu realmente gostei, eu tinha 17 anos, foi o meu primeiro voto aí a presidente da República. Quem era candidato também na época era o Fernando Collor de Mello, que acabou vencendo, né, as eleições aí, depois deu o que deu, né? Acabou com tudo. Então, aí o Collor foi a bomba, né? Aí a bomba atômica foi na gente. O Collor foi uma bomba. Entenderam errado, achou que a bomba era para destruir o Brasil. Pois é. E para finalizar, só eu esqueci ali de colocar, de falar, na verdade, que não deu tempo de eu colocar ali a atividade da semana. A atividade da semana vai ser uma pergunta só, tá? Eu vou colocar ali no mural, porque como eu já coloquei o trabalho mensal, é o trabalho para todo mês aqui de junho, né? Depois, logo no começo de julho, eu vou lançar o trabalho mensal de julho, que vai ser aí o último trabalho do semestre, mas eu sempre coloco uma questão
eu vou sempre colocar aí uma questão lá no mural, e essa questão é um fórum de debates, né? Então a gente vai fazer dessa forma aí, tá bom? É isso aí. E também só uma última palavrinha também, viu, pessoal? Só para finalizar também minha participação, Marcão. Duas coisas, né? Na verdade, é duas, mas numa delas tem 3 subtítulos, né? E a outra... mas eu vou falar primeiro a primeira, né? Gente, quem é do 3TA aí comigo, vocês estão vendo que não tem nenhuma tarefa para vocês fazerem ainda, tá bom? Mas semana que vem, muito provavelmente terá, porque eu vou lançar um material aqui, um PowerPoint, tá bom, para vocês. Aí eu vou disponibilizar semana que vem, já está prontinho. Eu só vou lançar no dia certinho, segunda-feira, provavelmente vocês já vão estar com ele lá no mural, beleza? Segunda coisa são indicações, tá? Eu vou fazer algumas indicações aqui, depois eu jogo lá no grupão também do WhatsApp. Esse link do YouTube é um link de uma música, tá? Do Gonzaguinha, Comportamento Geral. O Gonzaguinha é um grande cantor, né? E essa música, ela remete, acho que ela resume a nossa aula, tá? Então, se vocês quiserem depois assistir no YouTube, Gonzaguinha, Comportamento Geral, é uma música que acho que vocês terminando a música, vocês vão falar, isso daí tem a ver com ideologia e alienação. Vocês vão escutar aí, é bem boa a música, é bem legal, a música do MPB, Comportamento... Comportamento Geral. Eu vou jogar lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá bom? O link. Tá bom. E aí, gente, outras 2 dicas, né? Segunda-feira tem aquele programa Roda Viva na TV Cultura, né? E vai ter um personagem que eu acho que é muito interessante para o nosso debate, que é o Silvio Almeida, tá? Silvio Almeida é um professor de filosofia, se eu não me engano, da USP, né? Professor da Fundação Getúlio Vargas e do Mackenzie, melhor dizendo. Estou vendo aqui o perfil dele. E ele é um professor que é muito interessante de ser estudado, porque ele é um homem negro, né? É muito difícil você encontrar um professor de universidade negro. Isso daí remete muito ao racismo brasileiro. E ele escreveu um livro chamado Racismo Estrutural, que é um livro que vai falar justamente sobre como a sociedade brasileira possui um racismo que é invisível aos nossos olhos. Ser racista não é apenas falar de coisas ruins para negros, para japoneses, para bolivianos. Não é apenas isso. Mas é você fechar os olhos para a realidade de que, por exemplo, no Brasil, quando você vê um negro andando de Ferrari, você acha que é bandido. Você naturaliza o racismo. Isso é o racismo estrutural. Você acha que o negro andando de Ferrari, andando de Porsche, andando de Lamborghini, é bandido. Ele não pode ser um engenheiro, ele não pode ser engenheiro, ele não pode ser dono de empresa. lutado daquilo, né? Conquista, né? Roubado. Exato. É uma ideia que está presente na gente, né, do racismo estrutural. Então, vale a pena, vale a indicação aí de vocês, tá? Para vocês assistirem na TV Cultura, na segunda-feira. E por último, também um último filminho, para quem tem Netflix aí em casa, tem um filme bem famoso, que é o Poço, né? O Poço é um filme que estava na moda aí, né? No Netflix. Acho que quem tem Netflix aí sabe como é o filme, e é um filme que vai falar sobre ideologia também, né? É bem interessante de vocês verem. É um filme que fala sobre uma prisão vertical. E nessa prisão vertical, no primeiro andar, todo mundo recebe um banquete, uma comida, recebe assistência, e aí tem um buraco, né? Tem um buraco no centro da cela, e esse buraco vai até o 40º andar do subsolo, né? E as pessoas do 40º andar do subsolo, eu estou inventando aqui um número do andar do subsolo, mas essas pessoas que estão nos últimos andares do subsolo vão recebendo os restos dos andares de cima. E aí chegar lá no final, no último andar de baixo do subsolo, vocês já imaginam o que sobra para eles, né? Então também, ouço para quem tem Netflix, para quem gosta de um filme aí bacana, é uma boa dica também, tá bom, gente? Então era esse. Essas minhas sugestões de leitura, de música, beleza, galera? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Então, claro que a gente encerra aqui essa teleaula, né, com a participação mais do que especial aí do professor Diogo, né, que está sempre convidado aí, claro, para participar conosco, viu?
e sempre também ainda contribuindo com novas ideias, com novas sugestões aí de estudos, então uma contribuição muito grande, e claro, agradecendo todos vocês aí também, que participaram dessa aula, e divulguem aí a aula, né? Fala lá, vamos lá, pessoal, vamos assistir, vamos participar, né? Que a gente possa ter aí um quórum cada vez maior.